vestibulando e vestibulanda da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou a professora Cristiane Florek e neste vídeo, em nome da Pró-Reitoria de Graduação e da Comissão de Seleção do Vestibular 2025, vou tratar dos critérios de avaliação do gênero textual artigo de opinião. De início, é importante que você saiba que o fato de a prova de redação da UFSM poder exigir a escrita de um artigo de opinião está embasada pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular. De acordo com a BNCC, um dos propósitos da educação básica, especialmente na etapa do ensino médio, é o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva por meio da leitura, análise e produção de gêneros textuais argumentativos. Nesse sentido, no vestibular da UFSM, o artigo de opinião produzido por você deve apresentar um ponto de vista com base em argumentos ou promover o debate entre diferentes pontos de vista sobre um tema atual e polêmico que será apresentado no comando da prova. Uma vez que o gênero textual selecionado pela banca de elaboração da prova de redação seja o artigo de opinião, você encontrará na prova textos para leitura informativa e reflexiva sobre o tema e um comando que guiará a escrita do seu texto. Se a sua redação atender aos requisitos do edital e do comando da prova, ela será avaliada por meio de uma planilha composta de 10 critérios de avaliação. Esses critérios enfocam um conjunto de aspectos que são essenciais para avaliar a adequação ao gênero textual, a organização do seu texto, a coerência argumentativa, o uso apropriado da linguagem. A partir de agora, vamos ver detalhadamente cada um desses 10 critérios. O critério 1 possibilita avaliar a estrutura formal do gênero textual artigo de opinião. Por isso, é verificado se o seu texto apresenta título. O título serve para chamar a atenção do leitor e oferecer uma prévia do assunto ou da perspectiva que você defenderá no texto. Também é avaliado como você realiza a contextualização ou apresentação da questão discutida no seu texto. Essa etapa permite que o leitor entenda o tema e os elementos relevantes da discussão antes de entrar na argumentação principal. Por meio do critério 1, também é avaliada como você realiza a tomada de posição com relação à questão em discussão. Essa etapa é essencial em um artigo de opinião, pois ela mostra ao leitor, de forma clara e direta, qual é o ponto de vista que você irá defender. Ainda nesse critério, é avaliado como você desenvolve a argumentação que sustenta a posição assumida. Esse é o núcleo do artigo de opinião, pois é onde você convence o leitor fornecendo razões e evidências que fortalecem a sua opinião. Por fim, no critério 1 é avaliada a conclusão do seu texto. A conclusão é importante para que o leitor finalize a leitura com uma ideia clara do seu posicionamento e da importância do tema. O critério 2 busca avaliar se a questão discutida no texto está bem contextualizada e se essa contextualização prepara o terreno para a discussão que se seguirá. Também é avaliado se o texto segue uma linha de raciocínio coerente e mantém unidade temática, isto é, não foge ao tema da prova, e se mantém progressão temática, isto é, não se torna redundante ao longo do seu desenvolvimento. No critério 3, é avaliado se o seu texto distingue a sua voz da de outras vozes ou opiniões mencionadas no texto. Para isso, é avaliado se há emprego de marcas linguísticas para demonstrar o seu alinhamento ou discordância em relação a essas outras opiniões. Por meio do critério 4, é avaliada a tese do seu artigo de opinião, se ela reflete o seu ponto de vista de maneira coerente
com o tema proposto e se as inter-relações entre as diferentes partes do seu texto são adequadamente reguladas. O que isso significa? É verificado se cada parte do seu texto contribui para a defesa da tese, evitando contradições e desvios. O critério 5 possibilita avaliar se os argumentos apresentados são baseados em informações e fatos que sustentam a validade da tese defendida, ou se são apenas baseados em opiniões pessoais. Ainda nesse critério, avalia-se se há uma análise crítica dos argumentos, incluindo a consideração e refutação de argumentos contrários, se necessário. Com base no critério 6, a conclusão do seu artigo de opinião é avaliada, com o intuito de verificar se ela fortalece o ponto de vista e se, quando for o caso, você sugere alternativas ou ações relacionadas à questão discutida. Com base no critério 7, avalia-se se a seleção lexical, isto é, a escolha das palavras no seu artigo de opinião, é apropriada ao campo semântico do tema da redação e da tese defendida. Avalie-se também se o seu artigo de opinião inclui recursos linguísticos para expressar emoções, julgamentos e apreciações, para indicar certeza e/ou dúvida sobre as proposições apresentadas e para intensificar ou atenuar o que é apresentado. A coesão sequencial se refere ao modo como as orações e os períodos do texto são encadeados por meio de conectores e marcadores temporais que permitem guiar o leitor através das ideias. A coesão referencial trata da maneira como as informações e entidades do texto, pessoas, objetos, conceitos, são referenciados ao longo do texto e como são retomados, apresentando uma continuidade lógica entre esses elementos. Por meio do critério 9, avalia-se se o registro linguístico é formal e segue as normas de urbanidade e da norma padrão da língua portuguesa, garantindo clareza e correção gramatical. Por fim, o critério 10 permite avaliar se o texto emprega os recursos de paragrafação e pontuação de maneira apropriada para organizar a argumentação e facilitar a leitura, e se a segmentação do texto contribui para a clareza e explicitação da estrutura do artigo de opinião. Agora, atenção! Textos que abordarem o tema e/ou a situação comunicativa proposta no comando de forma parcial ou mais ampla do que foi solicitado, terão suas notas relativizadas e poderão atingir no máximo nota 3,5. Isso significa que esses textos serão avaliados por meio da planilha de tangenciamento, que contempla apenas os critérios 1, 2, 3, 8, 9 e 10, já que, nesses casos, a tese defendida e os argumentos apresentados estão em discordância com o proposto na prova de redação. Se a sua redação não atender aos requisitos do edital e/ou do comando da prova, ela será zerada. São motivos para que a sua redação seja zerada: fuga ao tema, apresentação de propósito ou estrutura diferentes à do artigo de opinião, apresentação de grafia ilegível, apresentação de qualquer marca de identificação, assinatura, iniciais do nome, rubrica, apelido, desenhos, rabiscos, qualquer marca passível de identificação. Apresentação de número de linhas inferior ao mínimo solicitado, isto é, inferior a 15 linhas. Preste atenção, se por acaso a sua redação exceder o máximo de linhas, que é de 30, você não terá a sua redação zerada. Apenas as linhas excedentes não serão consideradas na avaliação.
Além disso, a sua redação será zerada se apresentar plágio, isto é, cópia literal sem a devida atribuição de autoria, seja de textos de conhecimento comum ou de textos presentes na própria prova ou nos textos de apoio. Sobre os critérios de avaliação do gênero textual artigo de opinião, era isso. Esperamos você nos dias 11 e 12 de janeiro para realizar a prova do vestibular da UFSM. Não deixe de nos seguir e de acompanhar todos os vídeos desta sequência. Obrigada por nos acompanhar até aqui e boa preparação!